boa noite. A nossa aula de hoje vai ser sobre morte celular. Nós vamos falar mais especificamente sobre necrose e apoptose. Antes da gente começar a falar sobre apoptose e necrose, a gente tem que entender como a célula sai do seu estado normal e chega até a morte celular. Para ela chegar nesse estado, ela vai ter que sofrer em algum momento um estresse, seja por lesão, seja por agentes químicos, onde essa lesão ela vai prejudicar o DNA, as proteínas, a membrana das células ou até mesmo a mitocôndria. Se os danos nessas estruturas não forem tão prejudiciais, essa célula ela pode ser reparada se o que está estressando essa célula for removido. Mas se o dano persistir, o resultado disso tudo vai ser a desnaturação das proteínas intracelulares e da digestão enzimática da célula lesada letalmente. Essas células, depois de todo esse estresse, eles vão ser incapazes de manter a integridade da membrana, onde vai provocar o extravasamento de algumas substâncias e provocar inflamação em todo o tecido. Quando a gente fala sobre morte celular, a gente já imagina que seja algo ruim para o nosso corpo. Em muitos casos isso é verdade, não é algo bom que as células morram por causa de alguma lesão. No entanto, também é muito importante que algumas células possam morrer, não aleatoriamente, mas de forma cuidadosa e controlada. Essa forma controlada se chama apoptose. É uma forma de morte celular programada, ou como nós chamamos de suicídio celular. A apoptose é um processo ordenado no qual o conteúdo da célula é compactado em pequenos pacotes de membrana, como se fosse uma coleta de lixo pelas células do sistema imunológico. A apoptose ela remove as células durante o desenvolvimento, eliminando as células que poderiam estar cancerosas e infectadas por vírus, mantendo o equilíbrio do corpo. Células que sofrem a apoptose passam por um processo diferente e muito mais ordenado. Elas encolhem e desenvolvem uma pequena protusão, como se fosse uma bolinha na superfície. No núcleo, o DNA ele é cortado em pequenos pedaços e algumas organelas da célula, como por exemplo o retículo endoplasmático. Eles são fragmentados. No final, toda a célula se separa em pequenos pacotes, cada um envolto por um pedaço de membrana. Esses pacotes eles liberam sinais que atraem outras células, que são os fagócitos, que comem, como posso dizer, que comem esses restinhos, como por exemplo os macrófagos. Para isso, os fragmentos da célula que está morrendo apresentam uma molécula lipídica, que a gente chama de fosfatidilcerina, na superfície. Essa fosfatidilcerina, ela está geralmente escondida dentro da membrana e quando é exposta, ela permite que os fagócitos se liguem e comam os fragmentos celulares. Mas por que as células sofrem apoptose? Muitas células no nosso corpo têm a capacidade de sofrer apoptose. Da mesma forma que tem capacidade de copiar o DNA, de quebrar grandes moléculas, quebrar alimentos. Basicamente, a apoptose é uma maneira convencional e geral de remover células que não devem fazer mais parte do nosso corpo.
Algumas células precisam ser liberadas durante o desenvolvimento. Por exemplo, para modelar um grande bloco de tecido em um órgão delicado, como a nossa mão. Algumas células são anormais e podem danificar o organismo se continuarem vivas, como as células com infecções virais ou com o DNA danificado. Células em organismos adultos devem ser eliminadas para manter o equilíbrio, a homeostase, para permitir que novas células sejam formadas e sejam removidas após cumprirem funções específicas. Agora a gente vai falar um pouco sobre a necrose. A necrose ela também é uma morte celular por lesão. Ela é irreversível. Ela normalmente vai acontecendo aos poucos. Só que ela envolve vários mecanismos que são ativados até que completa totalmente a morte celular. A morte por necrose ela é uma morte enzimática, onde as membranas das células são destruídas, destruindo também os lisossomos, e as enzimas lisossomais são ativadas, liberando o citosol. Nessa liberação, há uma ruptura da membrana dos lisossomos, que são ativadas pelo agente agressor. A célula é destruída pelas próprias enzimas, onde as lipases destrói as membranas dos lipídios, as proteases destrói as proteínas citoplasmáticas, as endonucleases destrói as bases do DNA, lá no núcleo. Alguns fragmentos celulares são fagocitados pelas células da inflamação. A necrose ela desencadeia uma reação inflamatória, porque quando tem a ruptura da membrana plasmática, se o tecido necrótico continuar, ocorre a inflamação, porque as células mortas elas são quimiotáticas para agentes infecciosos. O reparo da necrose se dá pela substituição do tecido necrótico por um tecido novo, Pode ser por um processo de regeneração que mantém a sua função, ou por cicatrização, que faz um preenchimento com colágeno. Nós ainda temos 4 tipos de necrose, que são elas a de liquefação, coagulação, caseosa e gordurosa. Eu vou passar um pouquinho a característica de cada uma, tá? Na necrose de liquefação, o tecido danificado ele assume uma aparência líquida e geralmente acontece nas células do sistema nervoso quando elas são danificadas. Na de coagulação, ela é causada por isquemia, quando tem a diminuição ou a suspensão total do aporte de sangue para determinada região. Aí o tecido fica afetado e tem a aparência de um coágulo. Na caseosa, a coloração ela fica branca, meio amarelada, semelhante a um queijo cremoso, aquele queijo com furinho. Ela é resultado de uma lesão crônica de longa duração. E na necrose gordurosa, ela acomete tecidos gordurosos, como pâncreas, tecido mamário, ou resultado de uma pancreatite. E é isso, gente.